Quando pensamos em riqueza, muitas vezes imaginamos os novos magnatas da tecnologia ou as celebridades de Hollywood com as suas mansões multimilionárias e estilos de vida invejáveis. Mas algumas das fortunas mais impressionantes do mundo têm origens e histórias que remontam ao trabalho e dedicação de várias gerações de famílias. Há, em particular, 5 delas que ao longo dos anos conseguiram construir impérios de negócios começados quase do zero e que hoje valem milhares de milhões. A questão que fica é: quais são as histórias destas empresas que as catapultaram para o sucesso? Segundo um artigo das Nações Unidas, 2/3 das empresas em todo o mundo são geridas ou detidas por famílias. Curiosamente, empregam mundialmente também cerca de 60% da população trabalhadora e contribuem em mais de 70% para a soma do produto interno bruto de todas as nações. São desde negócios pequenos, como o barbeiro de rua que atendeu toda a nossa família antes de nós, às corporações que este mesmo género de empreendedores fundou e evoluíram, tornando-se impérios globais que hoje faturam milhares de milhões de euros. É importante notar que, apesar destas famílias terem acumulado esta fortuna e serem financeiramente bem-sucedidas, o valor dos investimentos nos seus negócios pode subir e descer, de modo que o capital está em risco. Este ano, um estudo da EY com a Universidade de St. Gallen, na Suíça, classificou 500 destes negócios familiares de todo o mundo, tendo por base as suas receitas, que no seu conjunto ultrapassa os 8 trilhões americanos, ou bilhões portugueses, de dólares americanos. Para entrar nesta lista, as empresas tiveram de cumprir 2 critérios. Estarem na posse de pelo menos a segunda geração da família, ou no caso de pertencerem à primeira, terem no mínimo 2 membros envolvidos no negócio, quer seja no Conselho de Administração, no Conselho Fiscal ou na equipa de direção executiva, e têm de ter efetivamente controlo e poder de decisão, o que se materializa na detenção de no mínimo 50% dos direitos de voto no caso das empresas privadas, ou 32% dos direitos de voto nas empresas cotadas em bolsa. Obviamente, a informação utilizada para fazer esta lista é publicamente disponível, por isso certamente existirão muitas outras grandes empresas e famílias com patrimónios bilionários, mas que pela sua natureza menos acessível nem sequer constam da lista. Assim, considerando os alvos deste estudo, e antes de ficarmos a conhecer as histórias das famílias e dos impérios no top 5, há algumas conclusões interessantes a tirar à partida. Primeiro, que o top geográfico é bastante claro. Os Estados Unidos, com 118 empresas, quase um quarto da lista, e a Alemanha, com 78, aproximadamente 16% do total, dominam o ranking sem margem para dúvidas. Portugal, por outro lado, conta apenas com 2 corporações no ranking. A Sonai, em 231º lugar da lista, da família Azevedo, e a Jerónimo Martins em 69º lugar, liderada pela família Soares dos Santos e da qual falei há umas semanas com um grande detalhe. No que diz respeito às indústrias, a mais proeminente é de longe a de bens de consumo, representando quase 40% do total, tanto em número de empresas como no valor das receitas. Logo de seguida está a produção avançada em mobilidade, que inclui, por exemplo, a indústria automóvel e a produção de equipamento industrial altamente tecnológico, com praticamente 30% da receita total. Uma nota relevante antes de passarmos ao top 5 é que, apesar de ter usado o estudo da EY com a St. Gallen como fonte, atualizei os valores das receitas depois de uma consulta dos relatórios anuais de 2022 de todas as corporações que à data do estudo ainda não tinham saído. Filo através da aplicação da Trading 212, um intermediário financeiro que, para além de nos permitir ter acesso a este tipo de informação de uma forma bastante direta, abre-nos as portas para a compra e venda de mais de 7.000 ações e ETFs sem comissões de transação e que, ao patrocinar este vídeo, me permite continuar a partilhar este conteúdo informativo. Se quiserem criar conta por lá, é extremamente fácil e intuitivo, e fazendo-o através do primeiro link na descrição ou usando o código ZOI na app, tem o agradável bónus de ganhar uma ação totalmente gratuita com um valor até aos 100 euros. Sem mais demoras, mergulhamos então nos maiores negócios familiares do mundo. No último lugar do top está o grupo privado da família alemã Schwarz, que apresentou em 2022 mais de 154 mil milhões de euros em receitas, geradas maioritariamente através da sua marca de retalho alimentar, o Lidl. Teve o seu início em 1930 por Josef Schwarz como um simples negócio de distribuição de alimentos, foi-se expandindo e em 1973 foram abertas as primeiras lojas de Lidl. Já nos anos 80, agora sob a alçada de Dieter, o filho que assumiu a liderança do grupo após o falecimento de Josef, foi criada a Kaufland, uma cadeia de hipermercados desde então presente na Alemanha e Europa de Leste. Segundo a National Retail Federation, é atualmente o maior grupo de retalho da Europa e o terceiro maior do mundo, com cerca de 13.700 lojas e uma base de colaboradores superior a 500 mil de pessoas em 32 países diferentes. É controlada a 100% pela família, através da sua fundação, e liderada pelo filho, sendo à data da escrita deste vídeo a 25ª pessoa mais rica do mundo, segundo a Forbes, com um património avaliado em 49 mil milhões de dólares.
Para além do interesse pela filantropia relacionada com a ciência, a educação e o apoio aos jovens, pouco mais se sabe sobre a família, que procura manter a sua vida pessoal tão privada como a empresa. Em quarto lugar está uma das maiores e mais antigas corporações automobilísticas do mundo, a americana Ford Motor Company, fundada em 1903 por Henry Ford, com o objetivo de tornar a deslocação automóvel acessível a toda a gente. Um dos seus primeiros carros a ser produzido foi o Model T, que com 15 milhões de vendas entre 1908 e 1927 se tornou um dos veículos mais vendidos de todos os tempos. Para além deste, outro dos seus grandes feitos foi a introdução da linha de montagem móvel, revolucionando a indústria por completo em 1913, permitindo a produção em massa. Só para termos noção, isto fez baixar o tempo de produção do Model T de 12 horas e meia para 1 hora e meia, permitindo reduzir os custos da operação e, consequentemente, o preço de venda ao consumidor final. Alguns anos depois, em 1956, a Ford lançou-se ao público com um preço por ação a rondar os $65 americanos, naquela que foi a maior IPO ou oferta pública inicial até à altura. Se abrirmos a aplicação da Trading 212, podemos ver quanto vale hoje. Para isso, bastando abrir a app, clicar na lupa, escrever o nome da empresa, Ford Motor, e abrir a página. Como podemos constatar, o preço está à volta dos $13 a unidade, que não significa necessariamente que tenha desvalorizado, podemos falar sobre isso numa próxima ocasião, avaliando-a em cerca de 53 bilhões de dólares. Hoje em dia, as suas operações são lideradas por James Farley, o CEO, e atingiu receitas de mais de 158 bilhões de dólares americanos, estando na posse da quinta geração da família. Apesar dos Ford não se envolverem no dia-a-dia da empresa, estão presentes em todas as suas decisões estratégicas, com 3 membros atualmente ativos no Conselho de Administração. William Ford Jr., bisneto do fundador, como presidente, e Alexandra Ford English e Henry Ford III como membros. Através das suas ações de classe B, apenas disponíveis para membros da família, carregam consigo 40% dos direitos de voto, com apenas 2% das ações. Já no pódio encontramos a Cargill, uma multinacional americana iniciada em 1865, quando William Wallace Cargill comprou um armazém de cereais numa pequena cidade de Iowa. Na altura, o negócio resolvia o grande problema dos agricultores de não conseguirem armazenar os seus produtos, acabando por perder dinheiro com cereais a apodrecer ou com uma venda a preço reduzido fora dos momentos de alta procura. Nos anos que se seguiram, Cargill acompanha a expansão da linha ferroviária americana e vai aumentando o número de armazéns ao longo das mesmas, tornando-se um pilar-chave da cadeia de abastecimento alimentar. Em 1895, a sua filha casa com John Macmillan, junta-se este ao negócio, assumindo em 1909 a liderança, a quando da morte do fundador. Nos primeiros anos, Macmillan reestruturou a empresa e pagou dívidas pendentes, recuperando a Cargill de uma situação financeira instável. Depois, focou-se na expansão para novos mercados, entre os quais Itália, o Canadá, a Argentina e os Países Baixos, e na entrada em novas indústrias, nomeadamente a ração animal e o processamento de soja e outras sementes oleaginosas. John foi sucedido pelo seu filho nos anos 30 e mais tarde, na década de 60, por Irwin Kelm, a primeira pessoa de fora da família a ser presidente da Cargill. Finalmente, em 77, Whitney Macmillan, bisneto do fundador, sobe à posição e, com a sua saída, em 1995, torna-se o último CEO membro da família. Hoje, a Cargill é a maior empresa privada dos Estados Unidos em termos de receita, tendo atingido uns redondos 177 bilhões de dólares americanos no ano passado. Para além da cadeia de abastecimento alimentar e da ração animal, tem também negócios relacionados com a bioindústria, sal, metais e mercados financeiros, e é fornecedor de marcas como o Burger King, o Aldi, o McDonald's, a PepsiCo e a Procter & Gamble. Apesar do CEO já não ter o mesmo apelido que está estampado na porta da sede, a família ainda detém 85% da empresa, o que, para além de poder, confere a 12 dos seus membros uma menção a título individual na lista dos bilionários da Forbes. Abrindo o caminho para o topo da lista, encontramos a Berkshire Hathaway, que, apesar de hoje ser um conglomerado global multibilionário sob a direção do conhecido investidor Warren Buffett, as suas origens remontam a 2 outras empresas têxteis de nome Hathaway Manufacturing e Berkshire Cotton Manufacturing. A segunda mudou mais tarde para Berkshire Fine Spinning Associates e em 1955 funde-se com a primeira para formar a Berkshire Hathaway. A ligação a Buffett, no entanto, começa apenas nos anos 60, quando, através do seu veículo de investimento da altura, a Buffett Partnership,
começa a adquirir algumas ações. 5 anos depois já a controlava e a partir desse momento nunca mais foi a mesma. As operações têxteis foram sendo liquidadas e foi acontecendo uma transição gradual da atividade principal para a gestão de investimentos. Atualmente é uma gigante multinacional através da qual Buffett e o seu parceiro, Charlie Munger, gerem o dinheiro dos seus investidores de duas principais formas. Através do investimento em negócios que controlam, adquirindo normalmente 100% dos mesmos e selecionando um CEO para tomar as decisões operacionais no dia-a-dia, e outra através de ações negociadas em bolsa, seguindo a estratégia de Value Investing, sobre a qual já falei em muito detalhe no passado, mas que resumidamente compreende a compra de participações com um valor de mercado abaixo do valor intrínseco, apesar de não ser de todo garantido que estes investimentos tenham um resultado positivo só por si. Se pesquisarmos pela Berkshire na Trading 212, vamos perceber que há duas ações disponíveis, a de classe A e a de classe B. E claro, nada neste vídeo deve ser interpretado como uma recomendação de investimento, não sou consultor financeiro. Devem sempre fazer a vossa própria pesquisa antes de investir em qualquer ativo ou utilizar qualquer serviço. Para além da diferença de preço entre as duas, de $350 na de classe B para os modestos 530 mil nesta A, a única coisa que varia é que a de classe A é convertível, por opção do investidor, em 1.500 ações da de classe B. Ou seja, caso tenhamos uma ação de classe A, podemos, se quisermos, transformá-la em 1.500 ações de classe B. A razão para a existência das duas é bastante simples. A segunda surge para tornar mais acessível o investimento na corporação. Ainda na aplicação, se andarmos para baixo, até onde diz rácios principais, podemos encontrar as receitas mais recentes da empresa, que no ano passado foram de 302 bilhões de dólares americanos. Apesar desta não ser a corporação que muitos de nós consideraríamos familiar, a Berkshire entra nesta lista porque, para além de Warren como CEO, há também outros dois membros da família Buffett, os seus filhos Howard e Susan. A verdade é que, apesar de não estarem sob a constante luz dos holofotes, estão ativamente envolvidos no negócio como membros do Conselho de Administração. Finalmente, no lugar de maior destaque da lista, encontramos a Walmart, a gigantesca cadeia de retalho norte-americana que é produto da visão e empreendedorismo de Sam Walton. Fundada em 1962 nos Estados Unidos, foi criada com o objetivo de vender os melhores produtos aos menores preços com o melhor serviço possível. O objetivo? Dar às pessoas a oportunidade de poupar e viver uma vida melhor. A primeira loja abriu no ano da fundação e 5 anos mais tarde já tinham mais de 23, a gerar no total quase 13 milhões de dólares em vendas. Em 1970 a empresa foi tornada pública a $16,5 por ação e 2 anos depois estava listada na Bolsa de Nova Iorque. Hoje, a cotação ronda os $160. Na década de 70, o foco foi a expansão nacional, em conjunto com o crescimento da lealdade dos clientes, atingido através da diversificação do leque de oferta, que passou a incluir joalharia, farmácia, cuidado automóvel, entre vários outros. Em 1990 torna-se a cadeia de retalho número 1 no país e começa a crescer além fronteiras, nomeadamente para a China, o México e a Argentina. Sam Walton falece em 1992, deixando um legado que continua a prosperar sob a supervisão atenta da família. Atualmente a Walmart é uma marca global com mais de 10.500 lojas em 24 países, oferecendo tudo, desde produtos alimentares a vestuário, passando também pelos eletrónicos e medicamentos. No ano passado atingiu receitas que ultrapassaram os absolutamente surpreendentes 611 bilhões de dólares, fazendo dos Walton uma das famílias mais ricas do mundo, com uma fortuna combinada a exceder os 240 bilhões de dólares americanos. Apesar do atual CEO não pertencer à família, os membros estão e estiveram desde sempre envolvidos no negócio e neste momento Rob Walton, filho de Sam, e Stuart Walton, neto do fundador, fazem ambos parte do Conselho de Administração. No total, a família controla pouco menos de 50% da empresa, maioritariamente através da Walton Enterprises e da Walton Family Holdings Trust, criadas para gerir o seu património. Se estão neste momento a pensar em investir em alguma destas ou noutra qualquer, recomendo que vejam este vídeo de seguida, onde falo sobre quais as alturas potencialmente mais adequadas para se começar a investir. Espero que tenham gostado de conhecer estes impérios familiares mais a fundo e tenha sido esse o caso, subscrevam para não perderem os próximos. Desejo-vos tudo bom, um abraço e até para a semana.